Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Glória a Deus. Você está feliz nessa noite? Amém. Amém. Você está feliz com Jesus? Amém. Sempre é um prazer, né, estar com Jesus, porque é maravilhoso, né? Só queria fazer uma ressalva, o evento das mulheres, o culto das mulheres já é próximo sábado, né? Então nós não vamos ter o cursão bíblico aqui, porque elas vão estar organizando, né, a igreja, finalizando aí a organização da igreja. E como é importante, né, que as mulheres estejam nesse evento, trazendo, convidando as mulheres das suas células. Se de repente os homens tiverem um número legal, quiser continuar a célula, às vezes cai no mesmo horário, os homens fazem a célula no mesmo horário, né? É importante, obrigado, que a gente valorize, né, os eventos da nossa igreja, né? Eu entendo que vai ser tremendo esse evento das mulheres. Eu estava pensando ali, né, e os varões incentivarem as esposas a virem, porque nos dias de hoje, né, o tema que vai ser abordado, que é mentes, né, as mentes das mulheres estando fortes, fortalecidas, elas vão te ajudar. Quantas vezes, né, eu estou às vezes para baixo, às vezes meio na dificuldade, e aí a esposa, a pastora, ela me impulsiona, né? Hoje mesmo foi um dia assim. Então a gente precisa, né, as mulheres precisam desse momento, né? Nós entendemos, esse ano começamos a dar valor aos homens, às mulheres, aos jovens, né, como nós estaremos fazendo alguns eventos antes do final do ano com eles, e aos casais, que já era de costume. Não não vai ser bem um jantar, mas vai ser um coquetel, né, para os casais aqui na igreja, mas assim, é o nosso 5º evento, é isso, né? 5º evento, e eu quero lançar hoje sentimos aí na reunião que nós tivemos hoje, quero lançar um convite para você, se você adquirir, ou aqueles que comprarem o convite do nosso evento de casais, né? Pode parcelar em 3 vezes, vai fazer parte de um sorteio exclusivo, de um prêmio exclusivo. Quem comprar até domingo, próximo domingo é ceia, então eu estou lançando hoje, quem comprar até domingo vai fazer parte, o pessoal da organização vai marcar o seu nome, vai fazer parte de um sorteio exclusivo, de um presente exclusivo, um presente extra, para esses que estão comprando antecipado, tá bom? Beleza? O valor os irmãos já sabem, não gosto muito de falar de valor aqui no púlpito, mas os valores os irmãos já sabem. E o tema é muito interessante, né? Como seria legal mergulharmos em nós mesmos, né? Aquele casal deve ser muito gostoso, né? Não sei se os casais radicais já fizeram isso aqui, de pular um barco mergulhando os dois juntos. E nós vamos fazer isso aqui na noite. Vamos mergulhar, mas em nós mesmos. Olha que coisa. Mergulhar em nós. Tremendo. Tem espaço aí, irmão, para mergulhar? Amém, glória a Deus. Não precisa vir. Nós vamos mergulhar no Espírito, amém, irmão? Eu quero que você abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 22. O tema dessa mensagem é: o maior sentido é a satisfação. Ou o maior sentido é satisfação. O maior sentido é satisfação, né? E nós vamos aprender com Cristo, né, o que é satisfação. Mas para isso eu quero contar uma história. Só abra sua Bíblia em Lucas 22. Nós vamos fazer leitura, mas nós vamos fazer leitura ainda. Eu quero contar uma história para você que veio no meu coração hoje. Eu compartilhei somente com a pastora, por isso que eu falo, tem que estar com a mente fortalecida, né? A mulher dos líderes, do pastor, porque você vai compartilhar, né? Então hoje eu preguei para ela primeiro, que ela ia ficar nos kids, então já vai recebendo a palavra aí, ó. Então, eu quero contar para vocês uma história, presta bastante atenção, de uma mãe que começa a sua semana fazendo uma ligação para os seus 12 filhos. Ela começa a semana, pega o telefone, faz uma ligação para os seus 12 filhos. Ela tinha 12 filhos já criados, eles não moravam mais com ela. E nessa ligação, ela fazia um convite, né, para que eles estivessem em sua casa no próximo domingo, onde ela estaria preparando um almoço, uma reunião, um almoço para eles, né? E ela queria reunir todos juntamente em sua casa, juntamente com suas noras, os genros, né, e os seus netos. No dia anterior desse almoço, essa mãe, ela faz uma compra, e no dia do almoço ela acorda bem cedinho, ainda escuro, bem cedo, antes de amanhecer, né? E para que tudo se torne perfeito e não possa atrasar nada nesse grande dia, ela começa a fazer esse almoço
E esse trabalho ele se estende por toda a manhã, até por volta de umas 11h30 da manhã, ela vai terminar esse almoço. Ela começa a montar a mesa, né? Depois do almoço todo pronto, ela começa a montar a mesa, com as suas melhores louças, ela começa a tirar do armário, né? Ela começa a tirar os melhores talheres da gaveta, tudo aquilo que estava ali guardadinho, que fazia tempo que ela não usa, ela coloca uma linda toalha e fica aguardando a chegada de seus filhos, né? E com a chegada deles, a mesa, então, fica completa. E ela começa a servi-los, né? Porém, ela nem se atenta que até aquele momento ela não havia se alimentado ainda, não tinha comido nada. Nem o café da manhã ela tinha tomado. Porém, em seu coração havia um pleno sentimento de satisfação e contentamento, né, de ver a mesa cheia, seus filhos ali. Então ela se sentiu contente, que ela nem consegue entender o porquê. Nossa, cansada, suada, mas contente, feliz, né? Porém, o carinho e reconhecimento dos seus filhos, que os seus filhos têm com ela, proporcionam já um sentimento de satisfação nela. Mas a história dessa mãe, ela é linda e inspiradora, não é mesmo? A mãe acorda cedo, quantas mães, né, às vezes são assim, né? Agora eu quero ler com vocês uma passagem bíblica, onde o próprio Jesus fez isso e nos ensinou a fazer o mesmo, com uma grande finalidade, né? Que possamos replicar e estimular isso também. Então Deus colocou isso no meu coração, essa historinha dessa mãe, todo esse contexto, ela criou todo né, lutou para reunir todos ali em serviço. Então nós vamos ler a passagem que está em Lucas capítulo 22, versículo 24 ao versículo 30, né? Porque muitos buscam muitas satisfações, muitas, e muitos contentamentos, né? E o tema aqui é a maior satisfação, né? Então, em Lucas 22, 24, diz assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse, os reis das nações, lhes disse, né? Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, Jesus está ensinando. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem. Não é isso? O maior entre vocês deverá ser o mais jovem. E aquele que governa, como o que serve. Pois quem é maior, o que está na mesa ou o que serve? De fato, não é o que está na mesa, né, sendo servido? Aí ele diz assim, mas eu estou entre vocês como quem serve. Amém? Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Amém? Versículo 30. Para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Quero que você faça uma oração comigo, curvando sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, essa palavra, esse texto veio ao meu coração. Não seja só comigo que o Senhor venha falar, como já tem falado, mas também com essa igreja, Senhor, com cada um dos seus filhos que estão aqui. Queremos, Senhor, sair daqui satisfeitos, Pai, mas debaixo da Tua palavra, uma satisfação bíblica, não mundana, uma satisfação do reino do Senhor aqui na terra, não uma satisfação qualquer. Pai, em nome de Jesus, utiliza, Senhor, e eu quero nessa noite deixar-me à disposição do Espírito Santo do Senhor, para que o Senhor me use e fale com cada um aqui, desde já repreendendo e tirando todo o desentendimento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Nós vimos então, contei uma história para você de uma mãe, quantas não fazem isso, né? De uma mãe que ela faz de tudo para reunir seus filhos. E muitas vezes esquece dela mesma, né? Essa historinha que eu contei no início, era para despertar um pouco desse pensamento, né, em nós. E aí eu fiz um paralelo com a palavra de Deus em Lucas, capítulo 24, versículo 30. Versículo 24 ao versículo 30, que Jesus nos ensina nessa passagem qual era a ordem do maior e menor no reino dos céus. Quem é maior e quem é menor, né? Talvez você não se preocupa muito com isso, mas nós vemos nos dias de hoje
muitas pessoas que estão na presença de Deus, que são filhos de Deus, estão em Cristo, mas insatisfeitos, né? Estão em Cristo, mas não conseguem ter a verdadeira satisfação de servir ao Senhor, de fazer as coisas para o Senhor, de serem realmente, colocar no coração assim, de ser escolhido. Falar assim, eu fui escolhido pelo Senhor. Isso me faz satisfeito, isso me faz ser diferença e diferente aonde eu estou. Então Jesus ele começa a ensinar, e essa passagem é justamente narrada por Lucas, é justamente após a ceia do Senhor. Ele mesmo serve os seus discípulos, e ele mesmo, ele dá todas as instruções, eles encontram um lugar, e Jesus ali com a ceia, ele tipifica o que iria acontecer, né? Domingo que vem a nossa ceia, nós vamos concluir um pouco dessa mensagem. Hoje é uma questão de satisfação mesmo que eu quero ministrar no nosso coração, e o Senhor tem ministrado no meu coração, mas a satisfação de ser servido por Jesus, dele ter sido o menor, e nos ensinar também a ser o menor, né? E ele até faz no meio do texto uma alusão, né? Quem é o maior? Aquele que está sendo servido. Lá no meu restaurante, o maior é quem está sendo servido, porque afinal de contas, eles é quem pagam toda a nossa conta lá, né? Ele é quem paga o nosso salário, ele é quem paga toda a estrutura. Então, quem está sendo servido é maior, né? Lá quem está sentado. E Jesus ele fala isso, não é o que está sendo servido, mas Jesus ele fala que o maior, aqui, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Que nem eu disse, no meu trabalho tem que ser o que está à mesa, né? Porque é ele que paga. Mas Jesus está dizendo aqui que eu estou entre vocês como quem serve, né? Como menor, ele falou. Ele fala assim, eu estou aqui entre vocês para servir. E ele ensina-nos também da mesma forma, que nós seremos satisfeitos quando a gente, no reino de Deus, quando a gente aprende a servir no reino de Deus. Quando a gente aprende a ser servo uns dos outros, né? E às vezes nós não queremos ser servos uns dos outros, né? Às vezes nós achamos diminuídos demais, ou às vezes menosprezados por estar servindo. Mas o próprio Jesus nos ensina isso, que o maior, ele como o maior serviu, amém? Então nós também devemos servir aos outros. A igreja de Jesus, ela está aqui para servir. Hoje nós chegamos bem cedo, tinha uma galera aí na frente da igreja bebendo, e quando nós encostamos, vocês já vão abrir e tal. E aí a pastora, não, vocês podem ficar tranquilos. Eu não tenho problema nenhum de chegar aí e estiver cheio de gente bebendo. Para mim não muda nada, né? No intuito que a gente ore por eles e um dia eles entrem para cá, né? E larguem da vida deles. Mas não tem problema nenhum, porque nós estamos aqui como igreja para servi-los, né? Então, esse tem que ser o nosso papel, né? E então Jesus, ele ensina nesse texto, e tem algumas coisas que eu quero retirar para nós, nessa questão de servir, né? E não servir, mas servindo com satisfação, né? Tem pessoas que dizem assim, é tão difícil ser crente. Irmão, muda isso é chavão. Tem algumas frases que estão entrando na moda, e para nós não combina. Para nós somos filhos de Deus, não combina. Essa questão é muito sofrimento. Ser filho de Deus é muito sofrimento, porque aí a pessoa se baseia na porta apertada e o caminho estreito, né? Então fala, é muito difícil, pastor, andar pelo caminho. E aí ele vira aquilo e aí ele passa isso para as pessoas lá fora. Mas ninguém está dizendo aqui que também é simples, né? Mas o evangelho, o entendimento dele é simples. Talvez seja um pouco difícil, que a gente tem que renunciar a algumas coisas. Mas Jesus então nos ensinou nessa passagem qual era a ordem do maior e menor no reino do céu. E nessa compreensão, que ele pudesse trazer para nós os que são de seu reino, o que eles fazem. Outro dia eu comentei aqui que nós já iniciamos o reino de Jesus aqui. Então, a pessoa fala assim, e aqueles que vão se converter perto da morte? Eles não tiveram tempo, mas para nós, que já aceitamos a Jesus, o reino já começou para nós, amém, meus irmãos? O reino dos céus já é chegado para nós. Nós já vivemos aqui como já estivéssemos na glória. Então é por isso que às vezes se torna, porque a pessoa quer viver aqui, igual ao mundo, igual de qualquer forma, né? E aí ele vai encontrar uma grande barreira e dificuldade. Então nós já iniciamos a nossa vida eterna. Aliás, quando você aceita Jesus, inicia uma nova contagem. Você morreu e nasceu de novo, principalmente os que se batizam, amém? Então se você nasceu de novo, você não nasceu mais nesse reino, amém? Quantos concordam comigo? Já nasceu no reino do Senhor. Então agora tem umas práticas que são nossas. Para quê?
para a nossa satisfação também. Se você mudar a ótica, você vai se sentir satisfeito na presença de Jesus. Você vai falar assim, é satisfatório servir ao Senhor, né? É satisfatório. Porque senão daqui a pouco ninguém mais quer ser líder, ninguém quer mais ser pastor. Se não tem satisfação, porque a satisfação às vezes ela está ao inverso. Às vezes nós estamos procurando a satisfação do mundo, mas o Senhor quer nos dar a satisfação do reino dele, amém? E é chegado o reino dele até nós, amém ou não? Jesus ele ressuscitou, então o reino já chegou até nós. Então, no reino dos céus, essa compreensão pudesse trazer para nós a satisfação de servir o quê? A nossa família, servir a sociedade, né? Servir a igreja também, levando outros a fazerem o mesmo. É isso que Jesus ensinou ali. É isso que Jesus estava nos ensinando. E um pensador, terapeuta, disse o seguinte, ele é o Viktor Frankl, refugiado de uma guerra, e ele teve uma situação muito difícil. Ele diz assim, que a satisfação é um efeito colateral da vida que você leva. Então, tem pessoas que buscam diretamente a satisfação, né? Ou o contentamento, mas ela, na verdade, ela é um efeito colateral. Você leva um estilo de vida que, em contrapartida, de forma colateral, você se sente satisfeito em estar fazendo algo sólido, amém? Quantos estão entendendo, diga amém. Então a satisfação é esse efeito colateral, ele não é buscado diretamente, mas através de uma vida que você tem aqui, você sente como efeito colateral que você é satisfeito, amém? Quantos fazem empreendimentos e se sentem satisfeitos, né? Às vezes a pessoa, ela é líder de uma ONG, ela se torna satisfeita, né? Às vezes ela se torna um político, e a carreira dele faz com que ele seja satisfeito. Então, segundo esse terapeuta, ele diz que a satisfação é um efeito colateral de uma vida que nós levamos, que você leva. Amém? Então, por muitas vezes, nós não sentimos satisfeitos. Por quê? Pois exigimos ser satisfeitos e não servimos para ser satisfeitos. Nós chegamos até a presença de Jesus. O que isso quer dizer? Nós estamos na presença, estamos buscando a Deus, e nós exigimos satisfação do Senhor, sermos já supridos, sabe? O meu casamento, a minha vida, é errado isso? Não, mas existe um caminho, e aqui eu quero revelar para vocês nessa noite que há um caminho de satisfação através do servir, amém, meus irmãos? Através de você servir a sua amada, a sua esposa, você que é casado, ou o esposo, você se torna satisfeito. Os filhos, através de servir, você também se sente satisfeito. E isso é interessante quando a gente começa a entender. E qual é a verdadeira satisfação? A verdadeira satisfação está em reconhecer Cristo e servi-lo. Amém? Essa é a verdadeira satisfação para nós que somos servos de Deus, que conhecemos o Senhor ou que ainda não conheceu. Como? Como que então a gente tem a verdadeira satisfação reconhecendo Cristo? Servindo Ele, servindo todos que estão à nossa volta. Pastor, eu não vou conseguir. Você quer ser satisfeito? Quantos querem ser satisfeitos aqui? Deus vai te ensinar a servir os demais. É hora, irmãos, da igreja servir os demais. E não se serve somente pôr na mão do bolso, você vai ver. Não se serve a Deus apenas sentadinho aí, ouvindo não. Não estou falando que você precisa vir aqui pregar também, amém? Não é o outro extremo. Mas existem muitas formas de servir e ser satisfeito. Isso que é legal, e o reino do Senhor, ele expande para isso. O reino do Senhor, ele nos dá diversas oportunidades de servir, né? Diversas oportunidades. Então, a verdadeira satisfação está em reconhecer Cristo e servi-lo. Servindo quem? Os demais à nossa volta. Cristo não está aqui, a Bíblia diz que está à direita do Pai. Ele nos deixou o Espírito dele, e através desse Espírito podemos servir os demais, servindo a Cristo. Isso traz satisfação. Pastores, vai ensinar todos nós a sermos pastores? Em nome de Jesus. Mas o servir, você achar que ia falar que não, né? Mas o intuito do Senhor é que nós aprendamos a servir. Ele falou para os discípulos, né? Vocês podem servir aos outros. E da forma em que eu vos servi, sirvam os outros também, né? Então é interessante, irmãos, porque a ação, ela é de dentro para fora. E você está esperando um estado de satisfação de fora para dentro. No mundo você vai achar isso. As pessoas ao teu redor, por isso que você às vezes não se sente satisfeito. Por quê? Porque a sua ação, ela está sempre, a sua expectativa sempre é de fora para dentro. E na verdade, dentro de você vai arder um desejo de satisfação. Você sabe que um dos maiores
Quando a palavra de Deus diz assim que uma alma vale mais que o mundo inteiro. O maior desejo e a maior alegria para um evangelista, para um servo de Deus, é quando alguém se converte para Jesus. Porque aí, se ele se converte, nós entramos no êxtase, né? Que fala, no estado de satisfação plena. Por quê? Porque alcançamos o alvo. Alguém está sendo salvo. Amém, meus irmãos? Então, note que a ação ela é de dentro para fora e não de fora para dentro. Pois dentro de você sempre haverá um grande abismo, sempre haverá uma grande falta. Você sempre vai ver que vai ter uma falta dentro de você, parece que está faltando algo. Quando já tiveram aqui um sentimento, precisa levantar a mão, mas quando já tiveram um sentimento, está tudo em ordem. Às vezes as contas estão tudo paga, né? Que é uma das coisas que atrapalha. Está todo mundo saudável, você está indo trabalhar, sua casa está suprida, você está indo de vez em quando fazendo um passeio, mas dentro de você parece que falta alguma coisa. Esse sentimento ele nunca vai terminar. Ele só vai acabar o dia em que Jesus nos levar para o reino dele. Aí entraremos num pleno estado de satisfação, de alegria. E os picos de alegria que nós temos aqui é Deus que permite, sabia? Para que a gente sinta um pouquinho da glória, do gosto, da alegria que vai ser na presença dele. Então a gente quando sente aquele estado de alegria é um pouquinho. Mas às vezes você fica assim, esse vazio, não sei de onde vem. Eu ouço direto. Eu converso com ele, e aí, tudo bem? Como é que você está? Não sei, parece que falta alguma coisa. Sabe o que falta? Aprender a servir. Aprender a servir aos demais. Aprender a servir a tua casa, a tua família. Aprendendo a servir as pessoas, porque você tem um propósito, um sentido. Lembra da história da mãe? A mãe viu a mesa cheia, farta, nem café ela tinha tomado. Mas ela olhou e aquilo trouxe um estado de satisfação. Que se todos os filhos levantassem e fossem embora sem agradecer, ela já estaria satisfeita. Por quê? Porque ela serviu. É interessante, Jesus ele nos ensina isso, irmãos, né? Que o servir traz essa satisfação plena, e sempre haverá então esse abismo dentro de você, até o dia em que você aprender a servir, amém? O Senhor já sabia disso por conta do pecado que entrou no mundo, então ele sabia assim, eles vão sentir, eles vão ter um vazio, um buraco, mas o plano de Jesus ele é tão especial e perfeito, que ele nos deixou um desejo de servi-lo. Quando eu entendo, irmão, falei isso aqui quinta-feira, que eu falei da justiça, se você não tem vindo nas quintas-feiras, a quinta-feira nós estamos falando dos bem-aventurados em Cristo, e falamos da justiça de Cristo, né, na quinta-feira aqui. E eu disse aqui que, quando você entende o tamanho abismo que você estava, eu entendo o tamanho abismo que Jesus me tirou, a morte em que eu estava, então hoje eu devo-lhe eterna gratidão. E por eu dever eterna gratidão a Cristo, eu olho para as pessoas no desejo de servi-los para que eles recebam também a Cristo. Então, quando você vê isso, Jesus ele criou esse plano tão perfeito e deixou os discípulos, se você ler aqui em Lucas 22, ele fala assim no versículo 28, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, quer dizer, eu já te indiquei para um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos. Ele fala no 27, quando ele termina de falar que quem é o maior, o que serve ou o que está servindo. Mas eu estou entre vocês como o que serve. Ele está dizendo assim, há um pleno estado de satisfação para mim agradar o meu Deus, que vai me colocar nesse reino, que já está me designando, e vocês já estão designados em mim. Jesus está dizendo isso para nós nessa noite. Vai haver um pleno estado de satisfação quando você levar a outros a esse estado de satisfação. Então é amarrado, o Evangelho ele traz essa maravilha. E eu quero falar para vocês 3 pontos de como começar a desenvolver essa nova vida de satisfação. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, há uns tempos atrás, eu assumi a igreja aqui em 2017. Na verdade, não bem em 2017, porque em 2017 ainda tínhamos nossos pastores aqui, mas já fiquei auxiliando devido à ausência deles. Eu assumi em 2018, 19 e nós tivemos a pandemia em 2020. Então, 4 anos, mas, na verdade, a pandemia bem no meio deu essa grande dificuldade. Mas também trouxe algumas lições muito boas, né? E se eu já tive algum desejo de repente, desistir e entregar a igreja, muitas vezes. Mas todas as vezes que eu comparava assim, e o que eu vou fazer no lugar? Eu não achei nada que se comparasse à satisfação de servir aos irmãos aqui sendo pastor dessa igreja. Eu não achei nada que fosse melhor, a não ser cuidar da minha família, porque eu talvez dedicaria todo o meu tempo para ela, mas eles também precisam aprender que precisam servir outros. Não achei nada que eu pudesse colocar no lugar que serviria, que me traria maior satisfação do que
que é estar aqui. Sei que os líderes de célula têm esse mesmo coração, sei que os irmãos têm esse mesmo sentido. Por quê? Porque as coisas do mundo não traz o estado de satisfação que o reino eterno nos traz. Amém? Então, como começar a desenvolver essa nova vida de satisfação? Como eu posso, pastor, ser satisfeito na minha casa? Eu preciso chegar a um nível de líder? Não. Eu preciso chegar num nível? Isso é uma consequência, uma construção. Mas tem como nós encontrarmos esse estado de satisfação na presença de Deus? Em primeiro lugar, você precisa começar a fazer algo externo. Toda a lógica capitalista e materialista é para dentro, certo? Mas você vai começar a exercer coisas externas, fazer coisas aos demais, amém? Quantos estão dispostos a fazer isso? Vou levar vocês num nível de satisfação. Quantos querem? Diga amém. Pastor, quero viver satisfeito. Então precisa parar de olhar para dentro. Precisa olhar para fora agora, né? E sabe o que é interessante? Todos nós podemos fazer algo. Sabia? E sabe aonde eu estava pensando muito nessa mensagem hoje? A pandemia nos provou isso. Quer ver? Eu vou falar para vocês. Eu fiz uma pesquisa sobre quantas pessoas mais ajudaram. Quero saber se vocês conseguem responder. Vocês acham que quem mais ajudou na pandemia, os mais necessitados, os carentes, os desempregados, vocês acham que foram os ricos, em todo o mundo, tá? Ou foram os pobres? Quem que vocês acham? Os pobres. Para mim foi uma grande surpresa. Os ricos podiam ajudar muito mais, por isso que o plano de Jesus ele é perfeito. Os pobres podem fazer muito mais do que os ricos na presença de Jesus. E os pobres é quem ajudou mais. Nós mesmos, uma pequenininha igreja em Diadema, entregamos 2 meses de marmitex aqui, 100 refeições todo dia, abrimos um caminho para outros irmãos, através aí do nosso irmão Hamilton, para outros irmãos ajudarem. Então, em primeiro lugar, você precisa fazer algo externo, com o pouco que você tem. Não precisa ser rico, a pandemia nos mostrou isso. Pessoas que sabiam fazer alguma coisa lá, começaram a ensinar outros a costurar máscara para vender. E essas máscaras gerarem renda para aqueles que estavam desempregados. Irmãos, são coisas delicadas de se apreciar, mas coisas que aconteceram durante a pandemia. E aí, nós podemos ver que o que é interessante é que você não precisa ser muito grande, nem muito rico. Até a própria palavra diz aqui que no reino do Senhor, quem é maior é o que está, ele falou aqui que os reis das nações dominam sobre elas e os exercem autoridade, isso é o padrão do mundo, e são chamados que? Benfeitores, porque são os reis, são os governos, mas o que ele continua dizendo aqui, no versículo, deixa eu achar aqui para vocês, no versículo 25, no 26 ele diz assim, mas vocês não serão assim, ele fala, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, o menorzinho, aquele que ninguém dá nada, pode se tornar um grande instrumento nas mãos de Deus. Você pode fazer coisas grandes com o pouco que você tem, né? Por menor que seja, Jesus disse isso no texto, mesmo sendo jovem ou bem velho, você pode fazer algo para o Senhor, você pode fazer algo para fora, amém, meus irmãos? Isso vai ao primeiro ponto para te causar um grande estado de satisfação dentro do teu coração. Talvez você está muito preocupado, eu vou falar uma real agora, abre aspas, talvez você está muito preocupado com as séries que você está assistindo, quer acabar ela logo, talvez você está muito preocupado somente com a tua casa, com as suas coisas, sabe, com as suas conquistas, com o seu corpo, com tanta coisa, mas o Senhor está falando para você, olha um pouco para fora, você vai ver que você vai se satisfazer como eu me satisfiz. Então nós precisamos olhar para fora, sabe, nós precisamos, olhar a necessidade, tem alguém do teu lado. Ontem eu estava num evento e eu vi um monte de garrafa pelo chão, aquilo me incomodou, eu não pude carregar todas, não pude, tinha muito copo, muita garrafa, eu acho errado isso, mas as que estavam ao meu alcance, saí com as mãos cheias. As pessoas falam, mas pastor, com um monte de garrafa, porque eu sou o menor. Amém, meus irmãos? Nós somos menores, mas nós servimos o meio ambiente. Comecei uma iniciativa, junto com o Murilo, está aqui, sabe, no restaurante, de separarmos algumas coisas recicladas para quê? Para o nosso meio ambiente. Mas é só você, pastor, todo mundo está jogando lixo, não tem problema, irmão. Eu começo. Então nós precisamos dar um passo para fazer algo, e não precisamos ser grandes para isso. Quantos estão conseguindo me entender? Alguém vai olhar de lá e falar assim, está vendo aquele cara? Há anos ele faz isso. O problema é que a gente quer resultado imediato, né? E segurar essa ansiedade é que é o grande problema. Então,
mesmo que no início seja em pequenas porções de ações ao próximo, é o que fazemos e os irmãos fazem com as nossas células, mesmo que pouco, parece pouco, mas esse pouco que vai trazer um grande resultado. Então você não precisa começar de algo grande, mas você precisa começar de algo externo. Dentro do casamento dá para fazer isso? Nos departamentos da igreja, os irmãos se unem um pouquinho. As cantinas, a gente doa algumas coisinhas, mas no final dá um resultado, irmãos. Então nós podemos fazer olhando para fora. Amém? Quantos estão dispostos a isso? Diga amém. Pastor, não quero, mas calma aí que ainda vai vir, tem bênção ainda, mas Deus ainda vai te encher. Então, nós fazemos isso na célula, um faz um pouco, um faz a dinâmica, um faz a ilustração, um sai durante o dia para convidar as pessoas ao entorno da célula. Pastor, convidei, 50 pessoas, veio uma, glória a Deus. Mude a sua estatística, não olha as 49 que não veio, veio uma, glória a Deus. Comece por pouco, você vai se tornar satisfeito olhando por pouco. Nós queremos, às vezes, começar a enxergar muito, mas não queremos olhar e agradecer o pouco, amém? Eu sempre olho para a questão da multiplicação dos pães e peixes. Jesus, com 5 pães e 2 peixes, ele dá graças. Quer dizer que ele fala, estou satisfeito, Jesus. Uma grande multiplicação. Amém, meus irmãos? Então, o reino de Deus ele é diferente. Jesus nos designou um reino, e ele é nosso, esse reino. E lá seremos servidos, se começarmos a servir aqui, né? Começamos aqui e agora, para fora. Tinha até um programa, né? Aqui e agora. Então nós começamos para fora a servir os demais. Amém, meus irmãos? Então não limite. Comece a fazer algo externo, ainda hoje. Por mínimo que seja, você vai ver que, nossa, vai dar um resultado. Pastor, a pessoa não olha na minha cara. Ele passa por mim e não me dá bom dia. Dê bom dia a você, irmão. É algo pouco, né? Um bom dia te custa alguma coisa? Um bom dia não custa nada. Mas pode mudar e salvar uma alma. Um bom dia pode salvar uma alma. Eu me lembro bem que o meu pastor antigo, ele dizia assim, todo dia eu chegava na minha repartição de trabalho, e eu falava, bom dia a todos, Jesus te ama, paz do Senhor, e entrava. Bom dia, uns respondiam, outros não, mas todos os dias ele fazia isso. Bom dia, paz do Senhor a todos, tal. Entrava para o departamento. Bom dia, um dia, ele entrou, e por surpresa dele, alguns responderam, outros não, mas uma pessoa o seguiu. E lá na Sé falou, todo dia você entra, você dá a paz do Senhor, você, né, e eu estou precisando muito de uma oração. E ele orou, conversou com aquela pessoa e salvou aquela alma. Então, às vezes, irmão, nós queremos, eu quero pregar para 1 milhão, mas comece com poucos. Comece dando valor nos poucos, dê aquilo que você pode, comece fazendo algo externo ainda hoje, o quanto antes. Amém, meus irmãos? Não olhe segundo lugar, não olhe as condições, senão eu vou entrar no outro ponto, não olhe as condições naturais para começar a fazer, não olhe as condições, estou falando para você, um bom dia, você viu que eu já estava entrando no outro ponto, né? Mente acelerada. Não olhe, porque às vezes um bom dia não custa nada, mas você pode iniciar, então não olhe as condições, pastor, quando eu tiver a minha célula, aí eu vou direcionar bem os irmãos, você não vai, irmão, você não vai. Me lembro bem que eu cheguei nessa igreja, querendo servir. Colocava as coisas dos banheiros, colocava os galões de água. Comece, irmão. O que você pode fazer para o reino? Faça. Amém, meus irmãos? Então não olhe as condições naturais para começar a fazer, pastor, mas eu tenho tanta dificuldade. E sabe o que eu quero te dizer? Sempre, por mais pobre que formos, sempre podemos fazer alguma coisa para alguém. Por mínimo que seja, nós podemos fazer algo, amém? E nós não damos aos outros somente coisas com valor financeiro, podemos dar coisas de valores eternos, porque o reino, o dinheiro vai entrar no céu? O dinheiro vai entrar? As ofertas vão entrar no céu? As ofertas é para a gente usar aqui, irmão, com a igreja, o crescimento dela, sabe, expansão, enviar missionário, o dinheiro não vai servir para o reino, mas tem coisas que você pode dar para as pessoas, se você não olhar as condições naturais, você pode fazer pelas pessoas e que serão eternas, são coisas que têm valores eternos, e coisas que têm valores eternos não têm valor financeiro. Coisas que têm valores eternos, um abraço que você dá no seu filho, um cuidado, uma lição que você lê com ele, um ensinamento que você dá para ele, são valores eternos, não tem preço, não tem como comprar, né? Tem até um comercial que diz, não tem preço para outras as coisas, tem Mastercard, né? Mas não tem preço, tem coisas que não tem preço, o perdão não tem preço, né? O exemplo, levando o evangelho aos
aos que se perdem com amor, tem preço? É eterno. Quem consegue pagar isso? Mas você pode falar de Jesus para alguém e não fala. Isso que é o pior. Você não fala. As pessoas estão morrendo, estão se perdendo e nós não falamos, não estamos dispostos a servir. Se você começar a usar isso, se você começar a abrir, mesmo sem olhar nas suas condições, pastor, mas eu não sei a Bíblia, não tem problema, irmão. Usa o que você sabe. O mínimo que você sabe, o pouquinho que você sabe, convidando para um evento. Vamos lá, irmão, vou com você lá no culto de homens. Vamos lá, nós vamos com você lá os casais, chamando os casais. É uma forma de você ajudar, externar. Amém, meus irmãos? Então existe muita coisa que não damos aos outros. E falta na humanidade, não custa nada. Sabe, não tem valor. Né? E está em extinção. Que nem a pessoa que está aí do seu lado. Todo mundo, você já cumprimentou essa pessoa do seu lado hoje? E a pessoa que está atrás? Então cumprimente ela agora. Diga para ela, eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão. Foi bom te ver aqui. Irmão, estava sentindo tanta falta de você. Eu não te vi. Essa semana não nos vimos, irmão. É isso, irmãos. É isso. Pouca coisa. Não precisamos sabe... Não precisamos de coisas muito grandiosas para fazer. Não olhe as condições naturais. Não olhe, mas eu sou o gago. Moisés também era. Mas Jesus não estava preocupado com a gagueira dele. Jesus ia investir poder nele se ele tivesse disposição. Amém, meus irmãos? Talvez as coisas não estão mudando dentro da sua casa, porque falta disposição da sua parte. Falta vocês investir um pouco mais, servir um pouco mais. Pastor, ganha os outros servindo muito mais do que falando. Se você servir aos outros, nós ouvimos ontem a ministração, né, do pastor lá, e ele falou que o sócio dele serviu a Deus. Ele falou, Senhor, o que eu faço? Se você orar pela sua empresa, e alguém vê que você está orando por ela, eu vou dizer algo para você, quando a empresa prosperar, eles vão dar crédito para Jesus através da sua vida. Então, é importante isso, irmãos, mas a gente não quer, a gente quer coisas, resultado rápido, né? Achamos que a gente só pode dar aquilo que custa muito, então nós só valorizamos aqueles que fazem grandes coisas, que aos nossos olhos são grandes, né? Então precisamos mudar essa ótica. Tem coisas que estão extintas, né? Como eu disse aqui, na humanidade, não custa nada. Amor te custa alguma coisa? Custa nada, está extinto o amor. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, estão esfriando mesmo. Carinho, abraço, companhia, né? Não se tem mais companhia, você poder ligar para alguém, cumplicidade, respeito, né? Tem mais algumas coisas aqui, compreensão, apoio, de você de repente poder ligar, né? Confiança de você ligar e a pessoa não fazer escárnio do seu problema. Então nós precisamos dar sem olhar as condições naturais. Amém, meus irmãos? Terceiro lugar para a gente encerrar. Pastor, se eu ficar dando demais, eu vou me esgotar. Se eu ficar fazendo muito para as pessoas, vai chegar uma hora que eu não vou ter. E eu quero dizer para você que o terceiro ponto é, onde está a sua fonte para você não se esgotar? E nós vamos ler aqui, que Jesus ele nos mostrou um novo e vivo caminho, né? Parece muitas vezes que estamos perdendo por dar algo por alguém, mas Ele está nos abastecendo a cada momento. E isso é espiritual, esse terceiro ponto. Então, primeiro você pode sair fazendo, né? Como eu disse aqui, você pode fazer algo externo, você precisa ter uma ação sua, né? Uma ação externa, para você se sentir satisfeito, para quem quer continuar uma vida satisfeita. E outra, não é fazer uma vez e parar, é começar a fazer e pegar gosto a fazer e fazer coisas maiores. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, é não olhar as condições naturais, aquilo que você tem, o seu dinheiro. Não, faça aquilo que está ao teu alcance. Jesus, quando ele expulsou os demônios de um homem, esse homem queria seguir, ele falou, não, você não vai me seguir, você volta lá para a sua terra e vai pregar para eles, a Decápolis, eram 10 cidades. Quando ele volta lá, e é um dos lugares que se tornaram grandes igrejas, porque Jesus falou para ele, não, você fica aí, não precisa de investir tanto recurso, tem gente que está esperando uma unção, pastor, estou esperando uma unção de missionário. Irmão, você não evangeliza a pessoa da casa do teu lado, você quer ser missionário. Então nós precisamos fazer as coisas sem, começar com as coisas primeiro, com aquilo que eu posso fazer, com quem está do meu lado, falar que Jesus existe, irmão, Jesus existe, o Espírito Santo dele. Não, eu não quero saber disso, tudo bem, irmão, mas Jesus existe, o dia que você precisar, eu estou aqui.
Pode falar, porque eu busco um relacionamento com Ele. Amém, meus irmãos? Então, em terceiro e último lugar, é onde está a sua fonte, para que você não se esgote todos os dias. É em Jesus essa fonte. Hebreus 10, 10 diz assim, versículo 19. Aliás, Hebreus 10, 19. Portanto, meus irmãos, nós vamos ler até o 25. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Amém? Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Não há mais culpa, irmão, em quem está no sangue de Jesus. Uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Versículo 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você pode, através do vivo e novo caminho que Jesus nos abriu, se abastecer no Santo dos Santos, sempre, todos os dias, para ter um estado de plena satisfação e contagiar. Mas não é só isso, no final, no versículo 24, coloca para mim, versículo 24 de Hebreus 10, considerando-nos uns aos outros, para quê? Para incentivar-nos ao amor e às boas obras. O que ele está falando aí? Incentivarmos no amor e nas boas obras, para incentivar uns aos outros a servir. Amém? Jesus estava dizendo isso, eu vim para vos servir, para abrir um novo e vivo caminho, para que vocês sirvam também e que outros sirvam também. Todos assim, servindo, estarão no estado de plena satisfação. Amém? Jesus está dizendo aqui que se você aprender a servir sem se importar com o que vai ser falado, com o que as pessoas vão dizer para você, você estará no estado de plena satisfação. Essa é a nossa função, meus irmãos, sendo o corpo de Cristo na terra. Amém? E você que ainda não é do corpo, que está se sentindo às vezes insatisfeito com a vida que está levando, eu quero fazer um convite para você nessa noite, para uma vida de plena satisfação, uma vida de servir, mas não servir de qualquer forma, porque só o Evangelho traz satisfação, só servir com um propósito. Por que eu sirvo? Por que eu sou amável no meu bairro, dentro da minha casa, com os meus filhos? Porque é um propósito. Quero fazer dos meus filhos, você fazer dos seus filhos, filhos de Deus. Fazer dos filhos das pessoas, filhos de Deus. Quando você tem esse propósito na sua mente, você se torna satisfeito na presença do Senhor. Aí você vai, vai fazer um evento, não tem peso, de novo um evento lá. Não, oh, que maravilha. Que gostoso estar aqui e reunir com os irmãos para esse evento, ou nessa célula. Sabe que as nossas células às vezes ficam murchinhas, irmão? Por causa de nós mesmos. Não nos abastecemos, não nos enchemos da presença de Jesus. E aí as pessoas chegam, elas também não recebem a vida de Jesus. Agora, quando você recebe a vida de Jesus, dá vida aos outros, você recebe ela de volta. É uma troca, você vai se tornando satisfeito, você vai se enchendo, a unção de Deus, ela faz isso. Por isso que só na presença de Deus é isso. Só em Jesus Cristo, que Ele é o novo e vivo caminho. Você acha que antes de Cristo as pessoas não faziam bondades? Faziam, existiram reis bons, mas que no final não tiveram esse estado de plena satisfação. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, você está hoje aqui, você está na Igreja Batista Vida Plena de Diadema, se não faz parte dela, passe a fazer a partir de hoje, abrace a causa do Evangelho, sabe, irmãos, vamos fazer com que o reino reconheça Cristo, vamos fazer com que as pessoas, com que a nossa família, vamos nos tornar satisfeitos, vamos fazer algo externo, né? Vamos nos encher da presença de Jesus, como o Alan ministrou aqui no louvor, do Espírito Santo que é de Deus, vamos nos encher. Quantos querem se encher nessa noite? Eu conversei com um pastor esse final de semana de uma outra igreja e eu falei para ele assim, como é difícil, né, às vezes, né, pastor? Mas somos escolhidos, eu falei para ele. Ele falou, pastor, mais dia ou menos dias nos tornamos satisfeitos. Aí eu vi da boca dele a resposta da mensagem de hoje que eu já vinha orando há dias. Por quê? Porque aqui no versículo 30 que nós lemos, para que vocês possam comer e beber a minha mesa. Olha o que diz Jesus, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Ele estava falando isso para os discípulos de Cristo, os discípulos dele, na mesa, comendo na mesa, né?
Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim. Você está designado para um reino. Quantos querem ir para o reino, fazer parte do reino? Se servir, é o mesmo contexto. Se servir, você está no reino. Está no reino. Por isso que o reino de Cristo vai ser diferente daqui da terra. Assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Vou falar uma coisa para você, que eu também passo. Às vezes eu fico chateado com as respostas que o mundo nos dá, fico triste, abatido, mas aí ao mesmo tempo o Espírito Santo fala no meu coração, de verdade, e hoje falou dessa forma, assim, eu vou comer com o Senhor nas bodas eternas, eu vou sentar com Ele na mesa, Ele é a minha satisfação, Ele é o meu estado de satisfação, está nele, não está nas coisas. Meu estado de satisfação está em fazer a vontade dEle. Quantos querem fazer a vontade dEle? Eu falei aqui quinta-feira, que muitos às vezes oram errado. Senhor, oro para que seja feita a Tua vontade. Tá, mas se você não sabe qual a vontade dEle, você não vai pedir a vontade dEle, ou não vai saber receber a vontade dEle. Então a vontade dEle, eu falei aqui na quinta-feira, que sempre é o que está dizendo assim, em verdade, é a verdade, é a vontade dEle. Ou está escrito, né? Está escrito, quando ele fala assim, está escrito, vinde a mim, quando ele convida, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então você pode orar, Senhor, o dia que você estiver muito cansado, sobrecarregado, sem vontade de fazer nada para ninguém, porque quem serve, tem dia que está cansado. O servo tem seu descanso. Mas você vai falar, Senhor, a Tua palavra diz que eu podia vir até você, o Senhor está me convidando e eu estou aqui, porque é promessa. Então, Pai, renova as minhas forças, porque o meu jugo é junto com o Senhor, nós estamos ligados. O Teu fardo é suave. Aí você está orando em conformidade com a palavra. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Porque você vai orar em conformidade com a vontade de Deus. Senhor, no Teu reino há cura, Pai. Eu estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor é a cura. Pai, opera na minha vida, opera um milagre, é a Tua vontade. A vontade do Senhor é plena, boa, perfeita e agradável, irmãos. Amém? Boa, perfeita e agradável. Precisamos aprender a servi-lo, servindo os demais, nos enchendo, no novo e vivo caminho. Ele fala aqui que no lugar santo dos santos nós podemos entrar, na presença do Senhor, para nos abastecer. Eu conversando com esse pastor, ele falou para mim que a pandemia trouxe algo muito complicado para a igreja. Ele falou que a igreja vinha, mesmo na chuva, no frio, a igreja estava presente. Agora, esfriou um pouquinho a evasão do culto. Ele falou assim, vazia de um jeito. E ele falou, nós precisamos combater essa mentira. Porque nós crescemos, irmãos, quando servimos os demais. Amém? Quando nós servimos os irmãos, quando nós olhamos os necessitados, quando nós estamos aqui, quando nós ouvimos os irmãos, essa é a reunião dos santos. Essa é a reunião dos santos. O que eu digo santos? Os separados. Então você ouve o teu irmão. Na correria, às vezes você não ouve nem a pessoa da sua casa. Para um pouquinho essa semana. Olha com um olhar de amor para o seu filho, para o seu irmão. Vê se ele não está precisando de alguma coisa, irmão. Olha para a pessoa lá que está lá, às vezes ela está tão atribulada, tão nervosa, angustiada. Não chega falando, você precisa ir para a igreja. Aí vai falar para você, essa igreja. Os quinto. Você chega lá e fala assim, olha, deixa eu te ajudar, você está sofrendo. É com seus estudos, o que está acontecendo? De repente eu posso te auxiliar. O que você está precisando? Está aí. Às vezes a gente só pensa que ajuda é financeira, às vezes não é. Estou tão triste, ofereça ajuda. Ofereça, irmãos, seja ombro dessa sociedade, seja ombro das pessoas. Fala, está te faltando, o que está acontecendo? Tenho visto você tão, sabe, acha o melhor momento, hein? Coloca para essa pessoa que você está do lado dela. De repente ela precisa de alguma coisa, amém? Um auxílio. Então eu quero pedir que você fique de pé, em nome de Jesus. Jesus disse qual é o mais importante, o que está a servir ou o que está à mesa sendo servido. Os discípulos acham de bate-pronto, está sendo servido, né? Então eu vim para servi-los. Eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele aqui todo joelho vai se dobrar um dia e eu vim aqui para servir vocês. Deixa eu te dar uma boa notícia, no meu reino, os maiores servem e os menores são servidos. Os maiores servem, irmão. Tem gente aí novinha que chegou,
veio do encontro, está no primeiro ano da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos responsáveis por essas almas. Não só eu, toda a igreja. Todos os irmãos mais velhos são responsáveis por aqueles que estão chegando. Começando agora, chegaram agora. Estão passando por uma grande dificuldade de deixar o mundo para andar com Cristo. E nós precisamos ajudar, servindo eles. Falei, irmão, passo aí na sua casa. Eu pego você aí. A igreja precisa aprender a servir, irmão. Sem título, sem nada. Não precisa, desvincula o título, desvincula, mas eu não, será que o líder vai achar ruim? Eu tenho certeza, se eu tivesse 10 pessoas na minha célula, que gostam de ir atrás de servir, vai mesmo, vai mais, quando você trouxer aqui, eu vou estar pronto com a palavra para a gente ministrar na vida dessas pessoas e elas serem transformadas. Eu ia estar nesse estado. Então, líderes, permita os irmãos irem atrás das pessoas, sabe, permita eles fazerem coisas na célula, sabe, reunir, sabe, então, irmãos, nós precisamos aprender a servir. O que nós fazemos é servir. Não ligo de tirar a garrafinha, o copinho, não ligo de encher meu carro de sucata, os irmãos sabem, de lixo, de coisa, já fiz isso várias vezes. O pastor já encheu o carro de galho para os eventos de casal, a gente enche mesmo, depois manda lavar o carro, faz parte. Por quê? Servir traz um estado de satisfação. Depois você vê a obra feita, concluída, traz um estado de satisfação. Amém, meus irmãos? Então, quantos querem ser satisfeitos aí? Fecha os olhos. Nós vamos orar ao Senhor. A satisfação vem dEle. O que eu quero dizer para você, com seus olhos fechados. Jesus, Ele se entregou naquela cruz. Sofreu. Mas quando Ele viu a obra, eu tenho certeza que Ele está à direita do Pai agora. Eu tenho certeza que há uma comunicação entre os seres celestiais. Eu tenho certeza disso. Que Deus o Pai assim comunica com o Filho. E Ele fala, olha, há um povo lá em Diadema, há um povo que se reúne. E que hoje, nesse momento, olha o que eles estão falando. Eles estão, em exemplo, vendo o que você fez, meu filho.